Estamos de volta com a Crítica na TV e damos continuidade agora à segunda parte da nossa entrevista ao vivo com o candidato prefeito de Manaus pelo PR, Marcelo Ramos. Nesse momento, ainda temos 9 minutos e 37 segundos de questionamentos e nós vamos usar agora a interação com o nosso telespectador. Nós fomos às ruas, conversar com o povo e colher algumas perguntas que eles gostariam de fazer para os candidatos a prefeito da cidade. Vamos ver a primeira pergunta. Queria saber qual é a sua proposta para a educação na área municipal. Escolas abandonadas, sem ar-condicionado, muitas delas sem merenda. Eu queria saber qual a sua proposta real para a nossa educação municipal. Bem, a Prefeitura de Manaus ela tem um orçamento na Secretaria de Educação de 1 bilhão e 100 milhões de reais. 1 bilhão e 100 milhões de reais dá para oferecer uma educação de qualidade para as nossas crianças. A Prefeitura é responsável por creches de 0 a 3 anos, por educação infantil de 3 a 5 anos, e o atendimento de creches e educação infantil é muito baixo. Nós vamos ampliar o atendimento de creches e educação infantil e ensino fundamental 1 e 2, do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. O nosso projeto na educação ele chama Tempo de Aprender. O Tempo de Aprender tem como objetivo garantir escola de tempo integral para as nossas crianças da rede municipal, com uma escola de tempo integral criativa, colaborativa. A criança que vai para a escola de manhã, à tarde, a Prefeitura vai conveniar com igrejas, com associações de moradores, com clubes de bairros, qualquer um que tenha um espaço com teto, com ar-condicionado, com cadeiras, para que essa criança, no contraturno da aula, tenha aula de inglês, tenha aula de reforço, tenha aula de violão, tenha aula de balé, tenha atividade complementar da vida escolar dela, garantindo segurança para essas crianças e para os pais que podem trabalhar sabendo que seus filhos estão protegidos no turno e no contraturno, e garantindo uma escola de tempo integral muito mais barata, porque a Prefeitura não vai precisar construir prédio nenhum. Fora isso, não se faz educação sem a valorização dos professores. Nós vamos fazer a revisão do plano de encargo de salário dos professores, nós vamos fazer os recursos do Fundeb, que tem que ser gasto com o pessoal, chegarem verdadeiramente no bolso dos professores, e vamos garantir apoio pedagógico. Um professor só não pode dar conta de uma sala com 35 crianças de 7 anos. É preciso apoio pedagógico através de um programa de estágio que garanta o primeiro emprego e que dê mais tranquilidade e qualidade de trabalho para os professores da rede pública municipal. Em relação às escolas, a Prefeitura tem um déficit de 173 escolas que funcionam em prédios improvisados, alugados. Não dá para construir 173 escolas, Amanda, em 4 anos. Mas nós vamos fazer um esforço grande. O prefeito acabou de pedir para arquivar um recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 52 milhões de reais para construir 26 escolas, e o prefeito pediu o arquivamento desse recurso. Nós já poderíamos diminuir nos próximos anos esse déficit de escola. Infelizmente, por uma atitude injustificada, o prefeito abriu mão de recursos para construir escola. E, por outro lado, nós valorizamos muito a ideia de uma parceria público-privada, da Prefeitura dizer o modelo de prédio que ela quer para funcionar como escola, e aquele particular que construiu um prédio naquele modelo, com salas adequadas, com ambiente com acessibilidade, com quadra, com espaço para a preparação da merenda, ele vai ter a garantia de um aluguel da Prefeitura por tantos anos. Então, uma forma inovadora, com parceria público-privada, de garantir escolas adequadas. Candidato, nós temos mais perguntas agora do telespectador, vamos dar uma olhadinha. Queria saber sobre os candidatos, sobre emprego, que todos nós até agora não temos emprego, não temos proposta de nada de emprego bons em nossa cidade, em Manaus. Eu queria saber sobre todos os candidatos, se eles vão dar emprego para nós, vai ter algumas propostas boas. Eu quero falar de 3 coisas relacionadas a emprego. A primeira tem a ver com o compromisso que a administração pública municipal deve ter com o Polo Industrial de Manaus. Nós vamos abraçar o Polo Industrial de Manaus. Nós vamos dialogar com o Polo Industrial de Manaus e fazer com que ele retome o caminho do desenvolvimento, o caminho da geração de emprego e renda, já que é o principal modelo de desenvolvimento da nossa cidade. Da mesma forma, teremos um diálogo permanente com o setor do comércio, que gera muitos empregos, reordenando o centro histórico de Manaus, transformando o centro num grande shopping a céu aberto, para garantir que a atividade econômica volte a se desenvolver ali e, com isso, sejam gerados empregos de qualidade. Por outro lado, nós queremos também fazer de Manaus uma cidade empreendedora, uma cidade acolhedora para novos negócios, garantindo, através de uma política fiscal eficiente, a atração de novos negócios e, principalmente, estimulando pessoas que queiram iniciar o seu micronegócio ou o seu pequeno negócio na nossa cidade. Por outro lado, o programa Meu Bairro Vivo
vai identificar negócios que existam dentro dos bairros. Eu visitei o Santinês e lá eu vi marcenaria, vi supermercado, padaria, tudo na informalidade. Nós vamos fazer uma grande campanha de formalização, com uma política de incentivos fiscal, abrindo mão de tributos, se preciso for, para trazer essas empresas de bairro para a formalidade. Por quê? Quando uma padaria de bairro cresce, ela dá um emprego para o vizinho. Quando uma pequena metalúrgica de um bairro cresce e se formaliza, ela dá um emprego para o vizinho. Isso gera emprego e renda e faz com que as pessoas tenham uma vida mais confortável, porque o cidadão que trabalha perto de casa, ele perde menos tempo no ônibus, ele lota menos o sistema de transporte coletivo. Então, ganha mais qualidade de vida, né? Esse esforço de valorizar os pequenos negócios que existem nos bairros será uma das nossas estratégias principais na geração de emprego e renda. Candidato, a gente vai para a última pergunta do telespectador de hoje. Eu gostaria de saber sobre aquelas pessoas que ainda estão em área de risco, né? Quais serão as medidas para o novo prefeito de Manaus que ele pode se tomar para esse tipo de pessoa que mora em área de risco? Ótima pergunta. Manaus teve, como eu disse, nos últimos 4 anos da atual administração, 5 bilhões a mais do que a administração anterior. Com 5 bilhões, dá para construir 100 mil apartamentos como aqueles do Viver Melhor. Dá para construir 10 conjuntos Viver Melhor. Mas a atual administração entregou quase nada de novas moradias para as pessoas. Nós vamos identificar as áreas de risco, ter uma política habitacional séria, com a construção de unidades habitacionais, mas principalmente identificando áreas de risco de invasão e, ao invés da prefeitura esperar a invasão se consolidar e correr atrás de uma cidade que cresce de forma desordenada, nós vamos identificar se essas áreas têm débitos com a prefeitura, se tiverem, arrecadar esses imóveis, urbanizar esses imóveis e vender a lotes populares. Ninguém entra numa invasão de graça. Todo mundo que entra na invasão paga um pouquinho. Paga R$1.000, paga R$2.000 pelo seu lote. Comércio. A prefeitura precisa estar à frente da cidade, planejando a cidade. Nós vamos oferecer lotes urbanizados para que as pessoas de baixa renda possam ter uma moradia digna para viver com a sua família. Quantas moradias o senhor acha que dá para viabilizar para Manaus? Olha, como eu disse, com 5 bilhões dá para fazer 100 mil, mas não dá para gastar todos os 5 milhões com moradia. Eu acredito que num prazo de 1 ano, em convênios com o governo federal, a gente possa conseguir aí pelo menos umas 500 unidades habitacionais que serão completadas. Para nem todo mundo você vai dar casa. Esse é o erro. A política habitacional no Brasil, ela sempre quer dar casa. Mas às vezes a prefeitura não tem dinheiro para dar casa. Mas ela tem direito para urbanizar um terreno e vender lotes populares para que o cidadão construa a sua casa. E nós queremos também, Amanda, estimular moradias em áreas que têm muito serviço e um vazio populacional, como por exemplo a Cachoeirinha. No nosso governo, quem se dispuser a construir unidades habitacionais de até 60 metros quadrados com garagem na Cachoeirinha não vai pagar nenhum imposto, porque a Cachoeirinha tem todos os serviços e não tem ninguém morando lá. E o inverso serve para o Novo Israel. Lá no Novo Israel, quem quiser construir banco, supermercado, loteria, não vai pagar nada, porque o Novo Israel tem muita gente e não tem serviço. O cidadão, para pagar uma conta de água no Novo Israel, tem que pegar um ônibus e ir para o Manaus. Isso é um absurdo. Candidato, a gente está nos minutinhos finais, agora a gente abre o espaço para o senhor conversar com o seu eleitorado, pedir o seu voto. Bem, Amanda, primeiro eu quero agradecer a entrevista, agradecer o Grupo A Crítica e quero dizer que nós temos procurado oferecer para a cidade de Manaus um caminho de mudança. Mas não uma mudança qualquer, uma mudança de verdade. Uma mudança que nós chamamos de segura e transformadora. Essa mudança é segura porque é feita por quem sabe o que quer. Nós não estamos aventurando com o futuro da cidade de Manaus. Nós não estamos propondo uma ruptura do futuro da cidade de Manaus. Nós estamos propondo uma transição, a inauguração de um novo tempo. De um novo tempo com a minha juventude, com a minha energia, com o meu vigor, com a energia e com o vigor do meu vice, o deputado Josué Neto, mas temperado pela experiência de quem já viveu mais do que nós e que vai nos alertar para não repetir os mesmos erros e vai nos ajudar a repetir os acertos, porque todo mundo tem alguma colaboração a dar com o futuro da nossa cidade. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito num governo de ajuntamento, de juntar pessoas que querem o bem e querem o futuro da nossa cidade. E é esse chamado que eu quero fazer a você, a se juntar a nós, se juntar nessa caminhada bonita que vai nos levar à vitória na eleição do dia 2 de outubro, mas, acima de tudo, se juntar a nós no objetivo de tornar Manaus uma cidade melhor. Transformar Manaus, fazer Manaus retomar o caminho do progresso não é uma tarefa que caiba só nas minhas mãos. Eu quero chamar você para construir isso junto conosco. Marcelo Ramos, número 22.
Muito obrigado, candidato. Uma boa sorte na sua trajetória, na sua campanha. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui. E amanhã, nosso convidado a participar da entrevista aqui no estúdio é o candidato Silas Câmara, do PRB. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para amanhã. O candidato Henrique Oliveira faz caminhadas pela manhã e à tarde nos bairros Alfredo Nascimento, na Zona Leste, no Riacho Doce 3, na Zona Norte, e no Japim e no Aterro do 40, no Crespo, na Zona Sul. Issa Abraão tem compromisso em Brasília durante todo o dia. Luiz Castro, pela manhã, faz panfletagem na Avenida Constantino Neri, cumpre atividade parlamentar e dá uma palestra no Fórum de Biotecnologia na UAB. À tarde, faz bandeiraço na Avenida Newton Lins e à noite se reúne com ambientalistas. Marcelo Ramos dá entrevista a uma emissora de TV pela manhã. À tarde, se reúne com militantes da Zona Leste e faz caminhada no Coroado 2. À noite, se reúne com a coordenação de campanha. Serafim Correia participa de sessão plenária na Assembleia pela manhã. À tarde, grava programa eleitoral e faz caminhada pela Zona Leste. À noite, se reúne com moradores das zonas Oeste e Centro-Sul. Silas Câmara, Professor Queiroz, José Ricardo e Arthur Neto não divulgarão a agenda até o encerramento desta edição. Você acompanha agora a série Manaus do Alto. Na reportagem de hoje, a Daniela Sayag e o candidato Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, conversaram sobre educação e cultura direto do RCCOP, o helicóptero da Rede Calderaro de Comunicação. Caminham para a escola. Os pais sonham que esses passos as levem para muito mais longe. Hoje em dia, quem não tem estudo não é nada, né? Nossos filhos serão o futuro do nosso Brasil. Para isso, a estrada tem que ter um bom alicerce, que começa na educação infantil. Os pedagogos são unânimes. O que as crianças aprendem na primeira infância será determinante para o rendimento escolar dos anos seguintes. Há 11 anos, Manaus não tira uma nota tão alta no IDEB, indicador de qualidade de ensino do MEC. Os números divulgados semana passada mostram que ganhamos 7 posições e ficamos à frente de Belém e Porto Alegre. Entre os primeiros anos do ensino fundamental, o resultado é ainda melhor. Estamos entre as 5 capitais que mais elevaram a qualidade de educação. Depende de estrutura, verdade, mas ela não é o mais importante, não. O que vale é o compromisso de cada um e a consciência profissional. Mais do que nunca, os educadores serão fundamentais, porque do ano passado para cá, o orçamento municipal para a educação caiu mais de 10%. Os gastos com aluguel são altos, R$ 39 milhões por ano para os donos de 173 prédios alugados em parcerias público-privadas. A educação de um cidadão vai muito além da sala de aula. Precisa de identidade cultural e sensação de pertencimento a um lugar. Os monumentos do centro da cidade ajudam a lembrar a história, mas não pode ser só isso. O centro histórico de uma cidade deve ser muito mais do que prédios antigos bem conservados. Deve gerar valor agregado, seja ele econômico, através, por exemplo, do estímulo ao turismo, mas principalmente incentivando as pessoas a fazerem uso desses espaços, com um sentimento verdadeiro de que eles pertencem a elas. Se não for assim, do que vale um lugar bonito, mas vazio? Nos últimos 40 anos, o Centro Histórico de Manaus perdeu quase 90% dos moradores. Seu Edson viu os vizinhos irem embora um a um. Quando começou a construção dos conjuntos, né, aí o pessoal começou a se evadir do centro da cidade, inclusive alguns moradores aqui da rua. Paulo fez um movimento contrário. Há 5 anos reformou uma antiga casa e veio morar com a família. Nós morávamos na Morada do Sol. Tivemos o desprazer de ser assaltados 3 vezes em casa. Resolvemos sair e íamos para um apartamento. Mas como nós não gostamos de apartamento, vimos essa casa, vimos a oportunidade de morar no centro. Aqui já estamos há 5 anos, tranquilidade total. A casa não possui garagem, então nossos carros ficam na rua. E não há problema algum. Isso também nos fez com que a gente cada vez tentasse melhorar esse cantinho aqui também.
junto com os outros moradores, temos feito alguns movimentos no sentido de melhorar o centro da cidade. Uma política pública de reocupação do centro da cidade é o que defende este professor da Federal do Amazonas. Aires Fernandes estuda as transformações urbanas. Muitas das vezes nós temos a ideia do que o que é público não é de ninguém. E então acaba por haver, não há um cuidado sobre a coisa pública. Esse placemaking, quando as pessoas são convidadas a intervir e a fazer algo que elas de facto sentem que funcionaria, elas têm esse sentimento de pertença sobre a cidade. Elas mesmas cuidam dessa intervenção. E aí se cria um patrimônio imaterial, que na verdade faz parte da cultura da própria cidade. Um patrimônio imaterial e que acaba por resgatar, muitas das vezes, essa memória que ações do poder público não conseguem fazer. Convidamos o candidato da rede, Luiz Castro, para ver Manaus do alto. O tema da reportagem, que coube a cada candidato, foi escolhido por sorteio. Luiz Castro vai falar sobre estrutura de educação e incentivo à cultura. Candidato, é uma cidade muito grande, né? Quando a gente vê de cima, que a gente vê realmente que é muito espalhada, né? E cresce muito rápido, né, Lu? É verdade, é uma cidade muito horizontal, cresceu de forma desordenada, invadindo áreas verdes, não houve uma preocupação com a habitação popular de interesse social, coordenamento do uso do solo, o poder público perdeu o controle e agora corre atrás de um passivo muito grande, o passivo social, o passivo ambiental. A gente tem hoje 173 escolas municipais em prédios alugados, não em prédios próprios. O senhor é contra ou a favor dessa parceria público-privada? Da forma como ela está, eu sou contra. Eu até entendo que a prefeitura possa necessitar de escolas alugadas, né? Mas não da maneira como hoje se encontra. Tem escolas, essa aqui, para onde nós estamos nos dirigindo, ela tem um aluguel de R$65 mil mês. Quer dizer, 2 anos de contrato, você paga o valor da construção da escola, uma escola de 15 salas. Essa escola que a gente sobrevoa nesse momento é um exemplo, segundo o senhor, de uma escola que deveria ser construída pela prefeitura e não alugada. Exatamente. Inclusive nós temos a foto da casa, das 2 casas onde antes existiu desse terreno da escola, e a desapropriação dessas casas teria sido barata, o terreno não teria sido difícil de conseguir por um preço acessível e a prefeitura poderia e deveria ter construído uma escola. A Zona Norte com a maior população geral e também com o maior número de estudantes, de crianças e adolescentes que precisam estudar. É a que possui menos salas de aula, não chega a 500 salas de aula da prefeitura, quando você tem, na verdade, a necessidade, aproximadamente 600, 500 e poucos, você tem a necessidade de dobrar o número de salas de aula, não é só de escola, mas de sala de aula. São aqui na Zona Norte as salas de aula mais superlotadas. A Zona Leste, por outro lado, tem um número de escolas razoável, mas precisa melhorar as condições dessas escolas. Acrescentar mais uma proposta, que é a criação de um núcleo municipal, da nossa guarda municipal específico para a educação. A gente sobrevoa agora o Buraquequara, que é a zona rural. Existe um auxílio para professores que se deslocam até esses pontos. Esse é bem próximo aqui à área urbana, existem pontos bem mais isolados na zona rural. Esse recurso, ele é suficiente para esse deslocamento e manutenção desses professores, na sua opinião? Não é, isso é uma outra reclamação dos professores da área rural. Aqui, próximo de Manaus, não é problemático, mas quando você vai se afastando, seja pelo Rio Amazonas ou pelo Rio Negro, você vai ter professores que ganham auxílio localidade que não custeia sequer a despesa que eles têm de transporte. Nós temos muito gasto na área meio, não só na educação, mas em todas as áreas da prefeitura, e falta dinheiro para aplicar na ponta. A prefeitura pode dobrar sua capacidade de investimento com uma administração honesta, transparente, séria, que realmente foque naquilo que é mais importante. A gente vê vários prédios importantes para a história da cidade. De que maneira eles podem ser melhor utilizados, de forma que não só os estudantes, mas a população em geral tenham uma identidade cultural mais relacionada a eles, entendam esses bens públicos históricos como seus, candidato? Olha, Daniela, Manaus é uma cidade que é como uma pedra bruta a ser lapidada. Nós podemos ser a Cartagena
da Amazônia. Nós temos uma riqueza de prédios históricos impressionante que os estrangeiros, quando chegam aqui, pessoas de outros lugares do Brasil, ficam admirados com a riqueza do conjunto arquitetônico. Nós precisamos ser capazes de construir uma lógica econômica e cultural. Não é só restaurar um prédio histórico, é trabalhar um projeto econômico, cultural, sustentável para o centro de Manaus, atraindo serviços, atraindo o circuito cultural, atraindo todo um rol de atividades, Daniela, que vai viabilizar economicamente o centro de Manaus. A gente está sobrevoando, ou está prestes a sobrevoar, uma das escolas, Valdir Garcia, que incrivelmente está perto, né, está na zona urbana da cidade, mas tem uma estrutura em torno que parece que está na zona rural. Que ela fica entre a Constantino Neri e a Djalma Batista, porque não tem um acesso para essa escola. É uma escola que deveria estar integrada à malha viária da nossa cidade, mas que hoje, quando chove, o aluno vem com os pés sujos de barro, é esgoto a céu aberto, é um risco para a saúde dos alunos, dos professores e demais servidores. Nosso foco é, primeiro, construir escolas nos locais onde os aluguéis são mais caros e também onde há mais necessidade, como na Zona Norte e alguns bairros carentes também, bairros muito pobres da Zona Leste e de outras zonas, mas mais na Zona Norte e nas regiões mais carentes de escolas na Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste. Em base, ter um critério racional, que ao mesmo tempo vê a necessidade social e também a economia de recursos que a prefeitura vai usar justamente para melhorar a educação. Você pode melhorar o salário do professor, você pode corrigir esse problema do auxílio localidade, você pode oferecer mais cursos de qualificação para os nossos professores e professoras. A série Manaus do Alto teria mais 2 reportagens, com os candidatos Silas Câmara e Henrique Oliveira. Henrique, do Solidariedade, alegou motivo de força maior. Já Silas Câmara, do PRB, enviou e-mail informando que a gravação não seria possível devido a um compromisso inadiável, marcado para o mesmo dia da reportagem. Lembrando que os temas e dias foram escolhidos por sorteio diante dos representantes de todas as coligações. A gente lamenta a não participação dos candidatos, uma vez que este foi um dos espaços abertos pela TV A Crítica para que todos apresentassem soluções práticas para os problemas da cidade. E a gente acompanha agora a movimentação de veículos na cidade pelas câmeras do CIOPS. Essa é a Avenida Torquato Tapajós, ali no cruzamento com a Max Teixeira, na Zona Norte. O sentido bairro, você vê aí à sua direita. Já à esquerda, no sentido de quem está indo para o centro da cidade. A gente vê que o sentido bairro está um pouquinho mais movimentado na Torquato Tapajós, mas sem retenções, o trânsito está bom agora para o horário, tranquilo ali na Avenida Torquato Tapajós. Daqui a pouquinho a gente mostra para você outras imagens do trânsito. E fala também da segurança nas eleições municipais. Mais de 6 mil agentes vão atuar em todo o estado. E você vai ver também o rompimento de mais uma tubulação. Moradores da Zona Sul ficaram sem água. É num instante.